Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós temos meditado neste livro nos domingos à noite. Vamos expô-lo todo. E nós estamos já no capítulo 4. O título da nossa mensagem é Quando o culto nos afasta de Deus. E conta a tragédia da religião de Caim, da história de Caim. A partir do capítulo 4, vocês sabem, o capítulo 3 narrou a queda, e nós já falamos sobre a queda domingo passado e domingo retrasado. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, que é ainda o primeiro grande bloco de Gênesis, nós vamos ter a continuação da história universal, e nessa continuação, o que vai ser enfatizado é a intensificação do estado de depravação da humanidade e intervenções repetidas de Deus para conter este avanço do mal. É isso que nós vamos encontrar até o capítulo 12, quando começa o segundo grande bloco, que é a história patriarcal. E a primeira manifestação dessa intensificação e dessa escalada do mal é exatamente a história de Caim. E o contexto da história de Caim é o ambiente após a queda, não é? Esse ambiente, o homem havia transgredido a aliança da criação, o homem fora expulso da presença de Deus, mas havia recebido uma promessa. Ele não foi para fora do jardim sem uma promessa. E a promessa seria que a humanidade iria um dia ter vitória, vencer a serpente. A semente da mulher venceria a semente da serpente. A humanidade daria a volta por cima, porque um representante em particular esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 é o texto dessa promessa. De passagem, esse texto também está nos dizendo, no contexto, o Senhor Deus nos diz, nesse texto de Gênesis 3,15, que a partir de agora haveria duas sementes no mundo, na verdade, duas humanidades. A semente chamada semente maldita, semente descendência espiritual da serpente, e a semente redentora, descendente espiritual da mulher. Fisicamente falando, essas duas sementes sairiam da mulher, mas seriam duas humanidades no mundo opostas entre si. Mas a semente redentora haveria de prevalecer por meio de um descendente, de um representante. Pois bem, para Eva, Caim foi a concretização, era de início a concretização desse sonho especial. Ver o propósito de Deus em suplantar a serpente através de um descendente que Eva acreditou ser o seu filho primogênito. Isso fica claro no capítulo 4, verso 1, que diz que o homem coabita com Eva, sua mulher, e esta concebe e dá à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Bem, nisso nós ressaltamos na conclusão da mensagem anterior, ela demonstra uma fé salvadora, porque ela está crendo na promessa de Gênesis 3,15. Originalmente ela está dizendo assim: adquirir um varão com o Senhor. É como se o Senhor fosse o seu parceiro. Deus foi o parceiro que deu a ela a semente. E ela está exatamente pensando que Caim é aquele de Gênesis 3,15, que haveria de suplantar, que esmagar a cabeça da serpente. O próprio nome Caim vem do verbo adquirir no hebraico. Há aqui o que a gente chama de assonância, né? Uma espécie de rima no hebraico. A palavra adquirir é o verbo kaniti, a primeira pessoa do plural do verbo que significa adquirir. Por isso a palavra Caim. Caim é uma aquisição, é o varão. Então, quem sabe, pensa Eva, ele seja o que vai esmagar a cabeça da serpente. E tal foi sua alegria, que quase ela não notou que teve um filho. É claro que ela expressa a fé salvadora, mas como toda fé humana, é uma fé imperfeita, não é? Porque ela está precipitadamente aqui achando que Caim é a semente santa, é a semente redentora e vencedora. E ela ficou tão alegre que ela recebeu Abel com silêncio. Aliás, o nome de Abel, que eu não sei se foi a própria Eva ou é o narrador que nos dá, como um emblema da sua vida,
é aquela mesma palavra usada em Eclesiastes, traduzida por vaidade, que nós vimos na série de exposições no ano passado. A palavra Abel quer dizer sopro, vento, na verdade um suspiro, como isso aqui, né? E por consequência fraco, alguém cuja vida é passageira, que não é notada diante dos homens, por isso traduzido às vezes por vaidade. Então, Abel, pensava Eva, não era o descendente especial, talvez fosse a semente maldita, mas o tempo mostraria o engano de Eva, não quanto à promessa, mas quanto a quem seria a semente bendita. Então, é assim que ocorre o nascimento. Pois bem, Caim, então, nasce com uma grande expectativa da sua mãe. A sua mãe tem uma grande expectativa nele, e essa expectativa, inclusive exagerada, leva, inclusive, a subvalorizar ou subestimar o segundo filho. Ele era o xodó de Eva. Já começa aqui as questões de família, né? Aquele filho que às vezes o pai se volta para ele e que nem sempre será o melhor filho. Às vezes é até o mais problemático, mas a mãe só pensa nele, o pai só pensa nele, mais nele do que nos outros, né? Então é isso que acontece. Pois bem, é interessante, queridos, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, patético, que o fracasso de Caim, em corresponder às expectativas da sua mãe, começa com uma atividade religiosa. A primeira atividade mencionada de Caim, ele diz no verso 2, que Abel foi pastor de ovelhas, cuidava de rebanhos, e Caim lavrador. Aqui está uma distinção muito importante, porque o público a quem Moisés está escrevendo este sermão é o povo do Êxodo, que está naquelas grandes cidades, cidades celeiros de Ramsés e Sucote, lá no Egito, e está sendo convidado a caminhar para uma peregrinação rumo a uma terra preparada e uma cidade preparada pelo Senhor. Então o povo de Israel está sendo chamado da cidade dos homens para a cidade de Deus. Ele está sendo chamado a uma vida de peregrinação. E é interessante que Abel é um nômade, porque o pastor de ovelhas era nômade. E Caim, como lavrador, era sedentário. É um homem já que se planta num determinado local. Mas o fracasso de Caim, ele começa com uma atividade religiosa. Ele se aproxima de Deus, observe no verso 3, que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Era a forma de cultuar na velha aliança. Ele traz uma oferta ao Senhor, ele se aproxima de Deus para dedicar a ele os frutos do seu trabalho. Ele está cumprindo aqui o mandato espiritual, religioso, ele está fazendo prestação de contas do mandato cultural, porque aquilo é o fruto do seu trabalho de lavrar a terra, mas o culto não agradou a Deus. Então, quando você olha o início da história de Caim, o final da história de Caim, você vê que ela começa com ele se aproximando do Senhor no verso 3, mas ela termina com ele retirando-se da presença do Senhor no verso 16. Então, o culto, aquilo que começa com um culto, com uma atividade religiosa, com uma aproximação do seu Criador, termina com a fuga, com o afastamento e com a apostasia do seu Criador. O culto de Caim gerou um afastamento do Criador. Então, isto significa o seguinte: o culto é para ser uma atividade que nos aproxima de Deus, mas às vezes o culto pode nos afastar de Deus. Preste bem atenção nisso. Nós estamos aqui num culto. O culto pode nos afastar de Deus. E aí nós então queremos nortear a nossa exposição com duas perguntas. Como é que o culto pode nos afastar de Deus? E já colocamos a resposta. Quando ele não agrada a Deus, a gente dá o primeiro passo para ele não nos afastar de Deus. No verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho. E na parte B diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Mas no verso 5 diz que de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. Ele se agrada do culto de Abel, mas não se agrada do culto de Caim. Então aqui já está a primeira questão. Mas isso deve nos levar à segunda pergunta. Por que o culto de Caim não agradou a Deus?
e como isto afetou sua vida, para nós avaliarmos a forma como nós cultuamos a Deus, para que não tenhamos o destino de Caim. Então é com base nessas duas perguntas, para responder essas duas perguntas que eu quero então mostrar como que Caim fracassou em sua atividade religiosa, como que ela terminou numa fuga e um banimento da presença de Deus. E a primeira coisa que a gente encontra, na verdade, a primeira razão pela qual o culto de Caim não agradou a Deus, eu quero primeiro dar uma pista. No verso 4, parte B, e no verso 5, parte A, diz o seguinte, observe a ordem. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que é que você observa aqui? É que o ofertante está sendo citado antes da oferta. Então o problema reside no ofertante, até mais do que a oferta. Percebe? Ele se agradou do coração de quem estava oferecendo corretamente, mas ele não se agradou do coração de quem não estava oferecendo corretamente. Então tem algo no coração de Caim que revela que ele não tem um comprometimento que deveria ter no seu culto. E aí, a primeira razão pela qual Caim não agradou o Senhor, nós a encontramos explicada pela própria Escritura em Hebreus capítulo 11. Depois nós voltaremos para o texto. Que é a razão básica. Hebreus capítulo 11, versos 4 a 6. A primeira razão, conforme Hebreus 11, 4 a 6, é uma adoração destituída de fé. É isso. Caim não se aproximou de Deus demonstrando a fé salvadora. Havia algum tipo de fé em Caim, mas não era a fé verdadeira. Observe a comparação e o contraste que o autor aos Hebreus faz. Vocês sabem que o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que trata de um conceito de fé, e depois de tratar do conceito de fé, versos 1 e 2, ele mostra os exemplos de testemunhos de fé no Velho Testamento. E no verso 4, primeira testemunha de fé, da verdadeira fé salvadora, é exatamente Abel. Veja, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Veja, foi pela fé que ele foi justificado na sua oferta. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Deixe marcado em Hebreus, porque nós voltaremos a Hebreus 11. Então, aplicando esta narrativa, meus irmãos, se você olhar o verso 6 de Hebreus 11, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui um parênteses, outro dia eu vi alguém, até um crente reformado, com uma camisa assim, sem fé é impossível, aludindo esse texto. E, embora ele esteja pegando metade do texto, ele não colocou a verdade toda. Sabe por quê? Porque isso me cheira a alguém que está falando que a fé faz o impossível e vai trazer o milagre até você. Sem fé é impossível o quê? Você tem que dizer o que é impossível. É impossível alcançar o objetivo principal da fé, que é agradar a Deus. Então, ele diz, é impossível, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, Hebreus 11, 6, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é o galardoador, o recompensador dos que o buscam. Então, aplicando essa narrativa, irmãos, a Escritura nos explica o problema básico de Caim. O autor da Epístola aos Hebreus, nesse capítulo que fala da natureza e da importância da fé salvadora, apresenta entre os exemplos de Abel, entre os seus exemplos, Abel em contraste com Caim. O seu objetivo, você lembra, era que os seus leitores continuassem crendo em Cristo, que eles não deixassem a fé por causa das perseguições e sofrimentos que eles estavam tendo naquele momento, e que eles não voltassem para a sua velha religião, o judaísmo. Então, depois de definir a fé, nos versículos 1 e 2, ele exemplifica mostrando essa galeria dos heróis da fé, e no meio desses heróis ele apresenta, então, Abel. A expressão, portanto, pela fé,
ela significa que a fé foi o instrumento por meio do qual Abel ofereceu a Deus um culto mais excelente do que Caim. Ela foi o instrumento de um bom testemunho da parte de Deus. Ela foi a vindicação da justiça de Abel. Logo, em contraste, nós concluímos que Caim não se aproximou de Deus com fé. Por isso que o versículo 6 conclui: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos aproximamos para cultuar a Deus, nós temos que crer nele, mas não, a nossa fé não pode ser uma fé vaga. A fé acerca da qual o autor aos Hebreus está falando é muito específica. Nós temos uma série de exposições, né, já gravadas lá no YouTube, na carta aos Hebreus. É uma fé acerca da vida e obra de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado nas Escrituras. Então, é preciso crer que Deus existe, é preciso crer que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele recompensa os que o buscam, e Caim não creu neste princípio. No contexto de Hebreus, então, o conteúdo da fé é a nova aliança trazida por Cristo e sua obra redentora, sendo Ele o mediador daqueles que se aproximam de Deus. Ele fala isso em Hebreus 4, 14 a 16. É em Cristo que os que se aproximam de Deus são recompensados. No capítulo 12, verso 2 de Hebreus, ele é chamado de autor e consumador da fé. Ele mesmo, Cristo, na verdade, é a recompensa àqueles que buscam a Deus pela fé. Nem Caim nem Abel, obviamente, estavam conscientes do alcance da aplicação mais plena desse princípio. Mas o princípio em si estava ali. Deus existe, Deus os recompensaria se o buscassem e cumpriria a promessa feita em Gênesis 3,15. A serpente seria esmagada. Pela fé, Abel tomou posse dessa promessa. Por isso, mesmo não sendo muito valorizado e notado pela sua mãe, Abel, ele agrada a Deus, enquanto que Caim e sua oferta não agradam a Deus. Por outro lado, meus irmãos, agora trazendo uma segunda razão, porque o culto de Caim não agradou a Deus, o próprio texto, e podemos voltar a ele nos mostra, na qualidade da oferta de Caim e de Abel, a incredulidade de um e a fé que o outro demonstra. E essa qualidade se demonstra num segundo fator que leva o nosso culto a não agradar a Deus, que é a adoração negligente. Adoração negligente. Observe aí, aconteceu, versos 3 e 4, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Alguns dizem que Abel agradou ao Senhor porque a sua oferta envolveu o sacrifício de um animal, mas não há menção a sacrifício aí. O sacrifício é subentendido, mas a palavra oferta é uma palavra que na lei cerimonial vai ser usada tanto para oferta de animais, é uma oferta de gratidão, não é uma oferta de expiação, não é um sacrifício de expiação, é uma oferta de gratidão. Como também era usada para a oferta de manjares, por exemplo, dos frutos da terra. Só que tem um problema básico na oferta de Caim. Há um nítido contraste no texto entre a oferta de Caim e a de Abel. Veja, aí diz, Caim trouxe do fruto da terra, pois ele era agricultor, uma oferta ao Senhor. O tom dessa expressão é indefinido. E ele indica que Caim separou uma porção qualquer do seu culto, para o seu culto. Ele não pegou os primeiros frutos. Quando o povo de Israel ia oferecer uma oferta ao Senhor, ele sempre tinha que oferecer as primícias. No caso dos frutos, tinha que ser os primeiros frutos da colheita. Ele tinha que fazer bolos, às vezes fazia bolos amassados com azeite, deitava vinho sobre eles e oferecia ao Senhor. E quando era um animal, quando não era holocausto, que queimava tudo, ele tinha que oferecer o melhor do animal, que era a gordura. E todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor. Está na lei de Moisés. Então, quando diz que Caim trouxe um fruto da terra como oferta ao Senhor, está dizendo que ele foi lá, pegou qualquer fruto, sem olhar a qualidade, sem considerar as primícias, e ofereceu ao Senhor. E a palavra de Deus chama a atenção para o caráter especial da oferta de Abel. Veja, Abel, por sua vez, essa expressão no verso 4, ela é enfática. No hebraico está assim,
Abel, este sim, é mais ou menos assim, chamando a atenção. E diz o texto que o que é que foi que Abel trouxe? Das primícias do seu rebanho. Quer dizer, a primeira cria, Abel cultivou, criou o rebanho, domesticou, fez o cruzamento, e a primeira cria, o primogênito, ele ofereceu ao Senhor. Mas não só isso, ele ofereceu a gordura, diz aí. E para o judeu, talvez para você não seja, mas para o judeu a gordura era a parte do animal mais apreciada. Por isso a gordura deveria ser oferecida ao Senhor. Então, não é que ele só ofereceu a primeira cria, mas ele ofereceu a melhor parte. Ou seja, ele deu o melhor do melhor. Abel deu o melhor para Deus, mas Caim deu qualquer coisa para Deus. Irmãos, Deus não aceita nada do que o melhor. Não dar a Deus o melhor é a essência da idolatria. Então, quando nós cultuamos a Deus e nós não damos o melhor, o nosso culto é um culto, de certa maneira, idólatra. Indica que outro está ocupando o lugar de Deus. O culto deve envolver o melhor dos nossos esforços, o melhor da nossa mente, o melhor da nossa energia, o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso tempo. E o costume consagrado às vezes nos leva a oferecer a Deus o pior. Quando nós não oferecemos a Deus o melhor, aquilo que era para ser bênção torna-se maldição. E Deus amaldiçoa a nossa bênção. Esta é a contenção de Deus em Malaquias, no capítulo 2, com os sacerdotes de Israel. Malaquias capítulo 2 diz assim, eu quero que você abra lá para você entender. Malaquias não tem claras exortações contra a idolatria. O povo já não adorava mais a ídolos de pau e de pedra. Mas o contexto de Malaquias é um contexto de desânimo. As promessas messiânicas não haviam se cumprido plenamente, eles começam a desanimar. Eles têm muitas dificuldades depois de voltar do cativeiro. E no capítulo 2, olha o que ele diz. Veja, se você quiser olhar aí no capítulo 2, capítulo 1, ele diz assim, verso 12. Mas vós o profanais, o meu nome, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Eles iam para o culto oferecer ofertas e diziam, que canseira, que culto cansativo. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão isso? Diz o Senhor. Eles estavam dando animal coxo, animal aleijado e animal doente. E ainda achavam o culto cansativo. Por isso, no capítulo 2, verso 1, ele diz, agora aos sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que eu vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Deus não aceita menos do que o melhor. Quando nós comparecemos para cultuar a Deus, Ele merece o melhor. Ele mesmo em Malaquias, ele ainda diz isso quando ele repreende no capítulo 1 o povo de Deus. Se você olhar, no verso 6 diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo,
E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Vai lá no governador, experimente. Ó, governador, eu trouxe aqui esse animal aqui. Ele está meio doente, ele pegou febre aftosa, mas eu quis oferecer ao Senhor de todo o coração. O que o governador vai fazer? Oferece aí. Oferece um cavalo aleijado. Olha aqui, governador, vim oferecer. É isso que ele está dizendo. Mas é o que a gente faz, irmãos. Muitas vezes a gente oferece cavalo aleijado. A gente, no dia do Senhor, em vez de dedicar esse dia à adoração, a gente prefere distrair o coração com programas de televisão, com jogos de futebol, com besteiras, bobagens no Facebook, e aí a gente chega com a mente cheia de coisa, e aí quer adorar o Senhor de todo o coração e quer que Deus nos faça sentir sua presença. A gente muitas vezes quando vai orar quando já está cansado e não dá o melhor para Deus e acaba cochilando na oração. A gente muitas vezes não dá o melhor para Deus na leitura da palavra, no estudo da palavra. Sem contar a sonegação de dízimos e ofertas. Foi isso que, de certa maneira, fez Caim se afastar do Senhor. Mais tarde, esse princípio se expressaria no primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Então, ao não dar o melhor, Caim estava se deixando dominar pela avareza, que é a idolatria. Faltava-lhe fé para crer que Deus é aquele que dá alimento a quem semeia, que dá semente a quem semeia e pão para alimento. Ele não compreendeu aquele mandato cultural, enchei a terra, sujeitai-a, e nem o princípio da mordomia. O Senhor tinha dito no capítulo 1, verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Caim esqueceu que nada para ele, nada era dele, e ele reteve do Senhor aquilo que pertencia ao Senhor. Deus não se agradou disso, e Caim ficou sabendo. E era uma boa oportunidade para se reavaliar. Mas o que Caim fez? Caim perdeu a oportunidade de avaliar a reação do Senhor à sua oferta, negligente. Qual foi a reação de Caim? Não foi arrependimento. Ele ficou irado e cabisbaixo. Veja, no verso 5, parte B, de alguma maneira, Deus fala para Caim, mostra para Caim que não se agradou da sua oferta. Diz, irou-se sobremaneira. A ideia, ele ficou com raiva, com ódio. Ele ficou possuído de raiva. É sobremaneira que significa que ele ficou possuído de raiva ao ponto de descair o semblante. A ideia é de ficar assim, semblante carrancudo. Cara de mal-humorado. Veja a dimensão psicológica da queda manifestada aqui. Que nós tratamos hoje de manhã e tratamos no domingo passado. Faltou mais um elemento, portanto, no culto de Caim, de forma que ele não agradou a Deus. Veja, há aqui uma escalada, ladeira abaixo. Ele não se arrepende, ele fica irado. E aí nós temos então terceira atitude de Caim, a ausência de arrependimento. A Bíblia diz que Deus habita num alto e santo lugar, num trono alto e sublime, mas que ele habita também com abatido e contrito de espírito e que treme da sua palavra. Mas Caim não demonstrou isso. E Deus chama Caim ao arrependimento. E aqui nós temos um sermão de Deus, resumido, numa poesia. O que você tem aqui é uma poesia de 6 versos, uma poesia no estilo hebraico. Então lhe disse o Senhor, primeiro verso, por que andas irado? Segundo verso, e por que descaiu o teu semblante? É uma rima com a primeira, rima de ideias, é a mesma coisa. Anda irado e por isso descaiu o semblante. Segundo verso, se procederes bem, não é certo que serás aceito? A quarta linha, se todavia procederes mal, num paralelismo de contraste,
eis que o pecado jaz à porta. Quinta linha, terceiro verso. O seu desejo será contra ti. Sexta linha, fechando. Mas a ti cumpre dominá-lo. Sermão de Deus, perfeito, poético, fechado. 3 estrofes com 6 versos em paralelo. Há um discurso aqui. Veja, há muita teologia nesse discurso. Nesse discurso poético, o Senhor arrasou com Caim, dando a ele a oportunidade de refletir sobre a sua atitude e se arrepender. Quando ele diz, por que tu andas irado e por que te descaiu o semblante, ele está dizendo, coloca tuas razões aqui, vamos entrar num julgamento. Deus é o justo juiz, mas chama Caim para um diálogo. No segundo verso, ele informa dos benefícios do arrependimento na primeira linha. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Essa expressão traduzida por serás aceito traz a ideia de uma exaltação. Se você proceder correto, você vai conseguir se levantar. É mais ou menos isso. Você não sabe que você vai se levantar, tem uma oportunidade aí. Mas uma terceira coisa que o Senhor coloca, uma terceira verdade. Então ele mostra que você não tem razão. Ele questiona a atitude de Caim. Ele informa dos benefícios do arrependimento. Terceiro, ele adverte quanto ao perigo do pecado. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Essa expressão jaz à porta, ela descreve a figura de um leão, de uma fera, de um predador dormindo ou agachada do lado de fora de uma porta. A ideia é mais ou menos assim, há um animal feroz, agachado, do lado de lá, se a porta for aberta, esse animal, esse predador vai despertar e vai devorar aquele que abriu a porta. Essa é a figura, veja que figura poética do Senhor Deus aqui. Sermão chamando Caim ao arrependimento, advertindo contra o perigo do pecado. Há um comentarista, pelo menos, Meredith Kline, que faz uma alusão, que entende aqui uma alusão à serpente. Ela está enroscada, pronta para dar o bote, Caim. Mas o Senhor conclui sua exortação conscientizando Caim da responsabilidade pessoal. O desejo do pecado será contra ti. Veja, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem a responsabilidade de dizer não. Meus irmãos, o arrependimento envolve exatamente isso. A consideração da promessa que acompanha a conversão, a compreensão da dura realidade do pecado que agora habita no coração do homem e a consciência da responsabilidade dos atos. Essas 3 coisas estão aí presentes. Arrependimento envolve isso. Consideração da promessa de Deus que acompanha a conversão, compreensão da dura realidade do pecado e consciência da responsabilidade dos atos. Sem arrependimento, o pecador não pode ser justificado. Mas Caim não se arrependeu. O que é que aconteceu? Ele mostrou ser do maligno. Ele alimentou um ódio assassino e mortal contra seu irmão, que vai se revelar a santa semente. Veja, Caim, a Bíblia diz em 1 de João 3,12, ele era do maligno e assassinou seu irmão. E a razão para o assassinato, lá em 1 João 3,12, é que as suas obras eram más e as de seu irmão boas, eram justas. Por isso que ele assassinou seu irmão. Ele ficou com inveja do seu irmão. E aqui o que é que nós temos então? O justo Abel, esse homem que não é notado, que tem uma vida passageira, que é fraco aos olhos do mundo, revela-se a divina semente, que padece e morre pela mão do injusto Caim. É por isso que em Mateus 23:35, o Senhor Jesus, quando repreende os fariseus, menciona Abel como o primeiro da linhagem dos justos, cujo sangue foi derramado pela semente maligna desde a fundação do mundo. Mateus 23:35 diz isso.
Portanto, Abel é um tipo, meus irmãos, do servo sofredor. Ele é o primeiro justo sofredor. Na versão de Lucas 11, capítulo 11, verso 51, Abel figura entre os profetas. Jesus diz assim, olha, Deus vai reclamar o sangue dos profetas, desde o primeiro, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Lá em Mateus 23, 35, fala do justo Abel, que foi justificado pela fé. Mas o sangue do justo Abel clama pedindo justiça. Olha o que diz aí o verso 8, que Caim chama Abel, seu irmão, chama-o para o campo, estando ele no campo, ele se levanta contra Abel, seu irmão, e o mata. E aí, mais uma vez, você vai ver esse ódio assassino. Veja, esse ódio assassino é confrontado pelo Senhor. E o que é interessante é o que o Senhor, nós voltaremos a isso, mas já adiantando no verso 10, Deus diz assim, olha, a voz, lembra que voz é um termo genérico para som, clamor de alguma coisa, pode ser de uma pessoa ou de alguma coisa. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. É isto que a Escritura quer dizer quando diz, voltando agora para Hebreus 11:4, você que está marcado lá, diz que por meio da fé ele obteve testemunho de ser justo e ter agradado a Deus. E diz que por meio dela, parte B do versículo 4, capítulo 11 de Hebreus, mesmo depois de morto, ainda fala. O autor aos Hebreus está lendo Gênesis 4. O sangue de Abel clama por justiça. O justo sofredor, presta atenção, o justo sofredor padece a mão do ímpio, mas o seu sangue na terra clama a Deus. E Deus vai ouvir o clamor. O sangue do justo, derramado sobre a terra, clama a Deus. Aqui Abel pedindo por justiça. Então, o bom exemplo de Abel, ele deveria ser uma inspiração para Caim, mas ao contrário, alimenta uma inveja e um ódio de seu irmão, permitindo que esses sentimentos cresçam ao ponto de assassiná-lo. Então, nós temos esse primeiro homicídio. Veja, que tragédia. Que tragédia, a taxa de assassinato na primeira geração já é de 25%. Adão, Eva, Caim, Abel, e aquele que era para ser a divina semente, mata o seu irmão. E o primeiro filho a ser enterrado é um filho assassinado pelo próprio irmão. Isto aponta para a intensificação do pecado nas diversas dimensões. Nós já vimos na dimensão relacionada a Deus, na dimensão psicológica, né? A relação com Deus, que é a dimensão teológica, um culto que não agrada a Deus. Dimensão psicológica, a ira, o semblante descaído. Agora ela se desdobra na distorção da relação com o irmão, na relação sociológica. E o agricultor Caim, olha a ironia no verso 11. O agricultor Caim semeia na terra o sangue do seu irmão. Ele diz, quando o Senhor diz, é maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele é lavrador e ele semeou. Olha que ironia. Isso mostra a malignidade de Caim, mas mostra a soberania de Deus. A semente maldita quer frustrar a promessa de Deus, matando a semente redentora, mas ela nada mais faz do que semear a semente redentora. E aí você tem a dimensão ecológica. Em toda a narrativa, eu quero que você chame a atenção para uma coisa. A palavra irmão. Ela ocorre no verso 2, no verso 8, verso 9, verso 7, verso 11. 7 vezes. Há uma ênfase. Abel, seu irmão. Pode ver. Ela teve Caim, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Depois no verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão. E Caim levantou-se contra Abel, seu irmão. No verso 9, onde está Abel, teu irmão? Depois no verso 11, o sangue de teu irmão. Essa ênfase não é casual. Isto nos traz uma importante lição. As duas sementes, a do diabo e a de Deus, podem sair de um tronco comum.
Essas duas humanidades, elas podem fazer parte até de um mesmo grupo religioso e chamar-se irmãos e até se confundirem, como o joio e o trigo na parábola. Mas eles são opostos entre si quanto à sua origem, quanto à sua atitude e quanto ao seu destino. É nesse sentido que o Senhor Jesus, na passagem que eu já citei, Mateus 23, lá do 47 ao 51, ele adverte aos intérpretes da lei que o rejeitaram, referindo-se àquela geração como geração de Caim, mesmo sendo israelitas e intérpretes da lei. Em Mateus 23, 47 a 51, ele diz assim: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também a sabedoria de Deus, diz a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Assim Caim mata seu irmão, e aí vem obviamente as consequências. E nas consequências, quem aparece? O justo juiz. O justo juiz está lá para não permitir que o seu plano redentor caia por terra. E a primeira coisa que ele faz é uma inquirição a Caim. Como juiz, ele inquire Caim. Veja, verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? E enfatiza, teu irmão. O Senhor o questiona e lembra da relação que ele tem com Abel. Eles saíram do mesmo ventre. Mas ele já está endurecido pelo engano do pecado. Como é que ele responde? Não sei. Eu sou por acaso guarda, tutor, babá do meu irmão? Ele responde rispidamente e rejeita novamente a oportunidade de arrependimento. O que lhe resta? Lhe resta a maldição. E aí o que Deus não pronunciou contra Adão e Eva, você lembra que eu falei, Deus não chama Adão e Eva de malditos, porque senão todos nós estaríamos perdidos. Ele amaldiçoa a serpente, verso 15, e ele amaldiçoa a terra no verso 17. Mas aqui ele amaldiçoa Caim. Claramente ele pronuncia contra Caim uma sentença que revela que Caim é semente da serpente. Eis agora maldito, diz o verso 11, por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o teu irmão, o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Ou seja, você não vai mais conseguir ser agricultor. Você semeou o sangue do seu irmão como maldição, você vai semear, não vai produzir nada. E você vai ser fugitivo e errante por sobre a terra. Então, o Senhor pronuncia sobre Caim, meus irmãos, a mesma maldição da serpente. É a mesma palavra, maldito. Então, ao contrário do que Eva pensava de Caim, ele era filho do maligno, ele era descendência da serpente. E João, na epístola que eu já citei, no capítulo 3, ele nos lembra de todo esse contexto. Quando ele diz lá no capítulo 3 de 1 de João, versos 8, 9, parte A e 10, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha o conceito de semente aqui. Nisto, na forma como você se relaciona com o pecado, são manifestos, ficam claramente demonstrados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esses versículos são imediatamente anteriores àquele que João fala de Caim sendo no maligno. Que amemos uns aos outros, não como Caim, verso 12, que era do maligno e assassinou seu irmão, porque as suas obras eram más e a de seu irmão boa. E ele diz, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo é semente de Caim. Então não fiquem admirados. E ele diz que o assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Então, maldição. Caim é amaldiçoado. Caim é semente da serpente. Mas há uma outra consequência. Depois da inquirição e da palavra de maldição,
nós temos a fuga de Deus e uma vida errante. Veja, Caim ainda não se arrepende. Olha o que ele lamenta. Irmãos, é muito triste quando o crente, em vez de lamentar o pecado, ele lamenta as consequências. Ele lamenta ele fica com raiva do fulano que denunciou, né? O sujeito peca contra o Senhor, peca contra os seus semelhantes, depois ele fica zangado com quem denunciou, porque você me entregou. Olha o que Caim diz: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O que diria o justo? É tamanho o meu pecado que não posso suportá-lo. Mas o ímpio diz: o meu castigo é muito grande. Ele se faz de vítima. Ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele desespera da vida. Ele se esconde da presença do Senhor. O que nós temos aqui, queridos, é um ato de apostasia. Ele começou cultuando ao Senhor, agora ele é apostata da fé. Muitas pessoas são assim, elas se aproximam de Deus, elas aceitam, mas quando o Senhor começa a confrontar os seus pecados, elas vão se afastando do Senhor, até apostatar da fé e chamar o mal de bem e o bem de mal. Ele se torna um fugitivo e errante. Essa palavra traduzida por fugitivo aí, ela descreve o cambalear errante de um bêbado. A ideia de uma pessoa cambaleando pelo meio da rua. É este o nome da terra onde ele habita. Veja, diz que ele retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Essa palavra Nod é exatamente a palavra para fugitivo, errante. Então Nod é terra do fugitivo. Este é o trágico fim de Caim e de um culto que não agrada a Deus. E a maldição de Caim, ela envolve inclusive a perda de uma relação com a terra. A terra não vai mais dar nenhum fruto para ele. E aqui há um jogo de palavras no hebraico que não é percebido em português. Porque a palavra para a terra é Adamá. Você sabe, por isso que Adão é chamado de Adam, né? Porque ele é da Adamá. E a palavra para sangue é dam. Ele está dizendo: maldito és tu por sobre a terra, por sobre a Adamá, cuja boca se abriu para receber o dam do teu irmão. Há uma certa poesia e assonância aqui. Caim, então, foge da presença do Senhor. E quando você foge da presença do Senhor, a sua vida se torna errante, como a de um bêbado. E aí o que é que ele faz? Ele constrói a cidade dos homens. Veja, retirou-se Caim e no verso 17 ele coabita com sua mulher, ela concebe. Alguns ficam se perguntando quem era a mulher de Caim, ou era irmã ou era sobrinha. A história que nós encontramos da genealogia de Adão no capítulo 5, ela não é necessariamente posterior. Ela é uma história que corre em paralelo. É que o narrador está usando uma técnica narrativa que todo narrador usa. Ele se concentra em Caim, leva a sua história até o fim, depois ele volta para Adão, mas não quer dizer que uma história foi depois de outra. Isso é uma técnica narrativa. E Adão e Eva não tinham anticoncepcional e nem pensavam nisso. Então, os filhos foram nascendo, mas se concentra aqui em Caim e Abel. E é claro que, num primeiro momento, a relação entre irmãos, primos ou sobrinhos não era proibida, porque você tem o primeiro momento a sociedade tribal. Depois é que vai sendo proibido, né? Então não tem problema aqui. Mas ele casa-se com uma mulher, veja, o mandato social é mantido, ele tem um casamento, ele funda uma cidade. Por quê? Porque sem a força da terra, Caim deixa a agricultura, e a ruptura com a terra e a criação o leva a construir uma cidade. Mas qual é o nome da cidade? Ele dá o nome do seu filho Enoque. E ele nomeia a cidade homenageando o seu filho. Então aqui nós temos um primeiro projeto humano com o intuito de exaltar o homem em lugar do seu Criador. Ele está exaltando o seu filho. Aqui nasce a cidade dos homens, como projeto independente, pelo qual os homens procuram construir um mundo próprio, e é o primeiro passo para a divinização do Estado. O Estado ainda não é criado aqui, mas ele está como em semente e embrião. Essa cidade é muito diferente da cidade de Deus,
que a Bíblia chama de cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, lá em Hebreus 11, 10, 14 e 16. É interessante notar que entre os filhos de Caim nenhum foi agricultor, nenhum. Você pode olhar. Então você tem aí a cidade dos homens, é uma fortaleza que Caim constrói. Mas ele homenageia seu filho, é uma cidade para buscar a glória humana. Mas apesar disso, queridos, nós temos junto com o juízo a graça de Deus como graça comum. E essa graça comum, ela procura refrear o mal e garantir os mandatos. Veja como Deus ainda ameniza. O que é que Caim diz? Olha, quem me encontrar vai me matar. Então a primeira coisa que Deus faz, demonstrando sua graça comum, é estabelecer a justiça retributiva. Ele diz, olha, eu vou pôr um sinal em você, de modo que quem te matar vai ser vingado 7 vezes. Não importa que alguns dizem que o sinal era a cor e que alguns atribuem diz que a cor negra, né, não tem nada a ver, porque a descendência de Caim foi praticamente dizimada com o dilúvio. O sinal era em Caim, não importa o que era, mas a questão aqui mais importante é que Deus estabelece um princípio de justiça retributiva que depois vai ser dada ao Estado como instrumento lá em Gênesis 9. Quando ele diz que assim quem matar Caim será vingado 7 vezes, essa expressão 7 vezes denota justiça perfeita. É o princípio da justiça retributiva que será papel do Estado e que já está sendo delineado aqui. Ou seja, Deus está tomando providências para que, mesmo que o pecado avance no mundo, ele seja refreado e contido. Isso é graça, graça comum. Mas o Senhor está refreando o avanço do mal, controlando os seus efeitos. Mas, em segundo lugar, essa mesma graça comum também capacita os homens, descendentes de Caim, mesmo ímpios, a produzirem tecnologia e manterem os mandatos criacionais. Veja, ele tem vários descendentes aqui, né, que são mencionados. Aquele que, Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado, no verso 20... Verso 21, Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta. Depois Tubal, Caim, artífice de todo instrumento cortante. Ou seja, mesmo os ímpios são agraciados por Deus com a criatividade e capacidade de produzir tecnologia e cultura. É graça, graça comum. Mas, infelizmente, junto com essa graça comum, nós vamos ver uma geração pervertida e corrupta. E chame-se a atenção para o verso 19. Há uma série de descendentes de Caim. Se você contar de Adão a Caim, você vai dar, tirando Abel, você vai dar 7. O número de 7 pessoas. E esse número 7 tem a ideia de plenitude. Lameque é o 7º, depois de Adão, pela descendência de Caim. E não necessariamente na sequência cronológica, mas entre os cabeças. Isso é para mostrar o nível que a escalada do mal levou, a um nível de plenitude. E isso fica muito claro, essa escalada do pecado na cidade dos homens, porque ele é o 7º descendente de Adão. Veja, ele é o primeiro polígamo. Há uma distorção aí da relação matrimonial. Ele tem 2 mulheres. E ele é um assassino frio que mata por motivo banal e ainda celebra o feito com uma poesia. Aqui temos uma poesia. Ele diz para suas 2 mulheres, Ada e Zilá, ouvi-me, verso 23. Novamente é uma poesia de 6 linhas aí, com 3 versos. Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Segundo verso. Matei um homem porque ele me feriu. Terceiro verso. Quarto. E um rapaz porque me pisou. Literalmente ele me arranhou. Ou como a gente diz aqui, azunhou. Veja, ele matou o cara só porque o cara arranhou. E aí ele ainda termina, de Caim se tomará, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, porém de Lameque 70 vezes 7. Veja, ele está estabelecendo um princípio tirânico e injusto de vingança pessoal. Em vez do vida por vida da lei de Talião, é vida por um arranhão. E ele estabelece uma retribuição além da ofensa, porque ele diz, olha,
A vingança, se alguém me matar, a vingança não vai ser 7, não vai ser perfeita. Ela vai ser 70 vezes 7. Então é tirania, violência, vingança. É isso que Lameque demonstra. Caim deu origem a uma semente maldita. E é assim que termina a sua genealogia. Mas o Senhor Deus, além de conter o avanço da escalada do pecado, Ele faz muito mais. A semente santa morreu. O que Ele faz? Ele ressuscita a semente redentora. Porque nada vai frustrar o plano de Deus. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela lhe deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Essa palavra Sete é uma palavra hebraica que significa o designado, o apontado. E o que é que ela diz? Deus me deu, original hebraico traz assim, Deus me deu outra semente. É assim que está a palavra, é a mesma de Gênesis 3,15. Em lugar de... agora ela entendeu. Não era Caim, era Abel. Como é ruim, né? A mãe estava enganada. A gente pensa que conhece os filhos, mas ela estava enganada. Mas a sua fé é fé salvadora. Ela diz, Deus me deu outra semente. A promessa está de pé. No lugar de Abel, ele era a santa semente, mas Deus apontou outra semente e diz que a Sete lhe nasceu um filho, o qual pôs o nome de Enos, é uma outra palavra para homem, criatura. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! A semente santa foi restaurada. A obra redentora não vai parar. A serpente não conseguiu. E eu concluo, queridos. Veja, o Senhor Deus intervém soberano e graciosamente para suscitar uma nova semente, um novo descendente, designado. Isso quer dizer que a esperança messiânica, dada a Eva em Gênesis 3,15, é renovada em seu coração. Então, nós sabemos, queridos, que aquele que Eva esperava, ainda haveria muito tempo para ele vir. E ele já veio, na verdade, para destruir as obras do diabo. Por isso diz a Escritura em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Não é nascido de homem. Nascido de mulher, a maternidade, pela maternidade será salva. Nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não só isso, queridos. A Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala lá em Hebreus, não é? Mas observe, em Hebreus 12, 24, a Bíblia mostra que Abel era um tipo de Cristo. Porque em Hebreus 12, 24, ele diz que nós chegamos a uma nova aliança, e essa nova aliança tem um novo mediador, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por quê? Abel clama pela vindicação da justiça. Abel clama por vingança, e não há nada de errado. Era preciso que o seu sangue fosse vingado, mas o sangue do Cordeiro clama mais do que por vingança. Ele clama, na verdade, declarando que a justiça já foi feita, que a vingança foi realizada, por isso ele clama por perdão. Quando o sangue do justo Jesus subiu ao céu, ele não subiu para dizer, Pai, é preciso maldição. Ele disse, Pai, está consumado. E Abel é tipo de Cristo. Aleluia. É por isso que a maldição não vem sobre o povo de Deus.
Porque o sangue que fala coisas superiores a Abel clama pedindo perdão, porque ele já recebeu sobre si a vingança. E meus irmãos, sob a nova aliança, nós, sob essa nova aliança mediada por aquele que é nascido de Deus, devemos ser motivados pela fé que teve Abel, a nos aproximar de Deus com fé, naquele que fala coisas superiores a Abel e por cuja morte fomos aproximados de Deus. Nele que é autor e consumador da fé, nós podemos usufruir da bênção da presença de Deus e sua graça. Por isso que nós só podemos aqui estar nesse culto e ter a certeza de que agradamos a Deus. Por quê? Porque a divina semente está agora mesmo à destra de Deus e adentrou o santuário com a oferta perfeita. E nós precisamos confiar nisso. Mas por outro lado, e em último lugar, nós somos advertidos pela Escritura, pelo mau exemplo de Caim, como semente maligna. Lá em Judas 11, a Escritura utiliza o exemplo de Caim para nos advertir, por exemplo, contra os falsos mestres. E em 1 de João 3,12, nós somos novamente alertados a não imitarmos Caim, odiando aqueles a quem devemos amar como Cristo nos amou. Como nos lembra Bruce Waltke, que comentando esse texto, os verdadeiros cristãos, eles reconhecem sua propensão para a irresponsabilidade e para odiar os seus irmãos e irmãs, mas diferentes de Caim, eles se arrependem porque sabem que Deus faz o que é justo. Mas tudo isso, queridos, começa com um comprometimento fundamental do nosso coração. Nessa perspectiva, aquele a quem adoramos e a forma como adoramos é determinante para a nossa vida no mundo. Por isso, muito mais agora, nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus com fé, consagração e arrependimento. 3 elementos que faltaram em Caim. Pois sem estes elementos, o culto vai nos afastar de Deus. Como é que você está aqui agora? Fé, consagração total e arrependimento. É por isso que a Escritura nos adverte, e com ela nós encerramos esta mensagem. Em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Minha pergunta a você é: a quem você cultua, a quem você adora? Como você adora? Talvez você seja um religioso, mas se sua adoração é feita confiando na sua própria religiosidade, ela o está afastando de Deus. Só tem uma forma de você apresentar a oferta perfeita. É por meio de Jesus Cristo. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa confessá-lo como Senhor da sua vida. Em segundo lugar, você, crente. Se você entendeu a grandiosidade da graça de Deus em Cristo, a pergunta que eu faço é: você tem dado a Deus o melhor? Deus de fato é o centro da sua vida, o seu culto, ele dá o melhor para Deus ou você está dando o resto? Deus é um penduricalho na sua vida enquanto você cuida da sua carreira profissional, ou ele é o centro da sua vida, que dirige o seu coração? Como é que você tem vivido o dia do Senhor? Como é que você tem cultuado a Deus no dia do Senhor? O que você tem dado a Deus do seu tempo, dos seus esforços, da sua mente, das suas energias, dos seus recursos? Reflete uma adoração que agrada a Deus? Que essas perguntas possam encher o nosso coração e nos levar a um arrependimento naquilo que porventura estejamos agindo de um modo que não seja agradável ao Senhor. Amém.